Porque Ele me amou. Este é o tema da campanha de Missões Nacionais 2020. E nós vamos hoje para o primeiro desafio. Lembram-se da semana passada? Nós veríamos 4 vídeos sobre 4 desafios. E hoje vai ser esse primeiro desafio. Sobre o amor que nós devemos despender ao nosso próximo. Nós vamos ver esse vídeo e vamos ver algumas imagens não muito boas de ver. E tem a ver com Cracolândia. Eu sei que quando nós nos deparamos, nós encontramos pessoas que querem a nossa ajuda e muitas vezes que nem querem, mas que estão numa situação deplorável, sendo dependente químico. Muitas vezes a gente não tem esse amor. E nós precisamos despender esse amor a tal ponto que eu posso dizer, eu amo as pessoas. É com esse sentimento, não, às vezes não é sentimento, mas com esse propósito, com esse dever cumprido, nós podemos cumprir com a lei de Cristo de amar o próximo como a si mesmo. E com esse amor nós podemos trabalhar de alguma forma para que cada vez mais pessoas possam conhecer o Evangelho de Jesus Cristo e assim se converter e ser transformados por Jesus Cristo. Que você pense nessa mensagem que você vai ver e você possa, de alguma forma, também ser útil nesse ministério, nessa missão de levar Jesus Cristo por todo o Brasil. Deus te abençoe. Este é um caos social que não escolhe cor, raça ou status. Aqui encontramos milhares de pessoas que perderam tudo para alimentar este vício mortal, o crack. Mais duro ainda é olhar para as ruas e ver crianças que não escolheram estar aqui. Escolha? Essa é uma palavra que não existe em nenhuma dessas pequenas vidas. Elas são vítimas desde o ventre da mãe. Meu filho morreu com 21 dias de vida. Eu usava drogas e não tinha dinheiro para o enterro. Fiquei com meu filho morto dentro de casa. Eu só tinha 17 anos. Foi o momento mais difícil da minha vida. Quanto mais cedo o jovem começa a usar drogas, pior será o dano no futuro. Tinha 11 anos quando eu comecei. Aí não conseguia mais largar a droga. Ficava todo dia usando droga. Impactar a vida de uma criança é a oportunidade que temos para evitar que ela se torne um adulto usuário de drogas. Unidades coordenadas por missões nacionais implementam o programa Viver e atendem, em média, mais de 10.000 crianças por mês. Nosso compromisso com as crianças faz parte da história de missões nacionais. Ao longo desses 113 anos, abrimos escolas, realizamos centenas de ações Jesus Transforma e cuidamos da saúde física e emocional de milhares de brasileirinhos. Diversas crianças ainda têm sua infância roubada, jovens estão perdidos e milhares de adultos não conhecem esse amor. Precisamos refletir
e rever a nossa visão missionária, que muitos estão perdendo, de procurar amar mais o próximo, de procurar servir mais. É voltar a olhar com os olhos de Deus. Confiamos em nosso Deus e nesse amor que continuará levantando pessoas para a obra. Aceite você também este desafio de amar o Brasil. Junte-se a nós, interceda, invista e sustente cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Olá, queridos! Que bom podermos estar juntos, hein? Que legal, né? Já começamos bem essa noite, né? Nós já podemos louvar o nosso Deus juntos. Já ouvimos de missões, fomos impactados. Eu não sei quanto a você, mas sempre que eu posso ver esses testemunhos de missões, que eu vejo essas coisas acontecendo, meu coração fica impactado. Eu continuo acreditando cada vez mais nesse Deus poderoso que pode agir através da minha vida, através da sua vida, através de nós. Que bom que você está aí, que bom que a gente pode ter esse tempo juntos. Eu quero pedir a você que continue aí, continue com a gente, porque eu quero compartilhar com você algo de Deus essa noite. E aí logo depois eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, orar por você, pedindo que Deus possa te abençoar grandemente, Deus possa encher o teu coração cada vez mais da sua graça, da sua misericórdia, da sua alegria. Tá certo? Então, combinado? Vamos até o fim? Vamos lá? Beleza. Então aproveita que você vai ficar comigo até o final. Marca os seus amigos aí, marca os seus amigos aí embaixo. Convida essa galera para poder ouvir um pouquinho daqui da palavra de Deus, uma porção da palavra de Deus. Não saia daí sem compartilhar o culto de hoje, o vídeo de hoje. Compartilha aí para esse evangelho continuar chegando em muitas e muitas pessoas, tá bom? Se você quiser comentar, também comenta aí, deixe seu pedido de oração, fala aí do que a palavra está ministrando em você, fique à vontade, tá bom? E aí, se o teu pedido ficar aí, nós vamos estar orando já na nossa segunda-feira. Falando nisso, amanhã nós vamos estar orando na igreja, às 6h30, às 18h30, nós estaremos orando lá na igreja, estaremos buscando o nosso Deus, clamando ao Senhor Jesus pela nossa querida Sapucaia, pelas autoridades, pela política, que nós estamos aí prestes a ter uma eleição para prefeito, né? Clamando, buscando o nosso Deus. Então, mais uma vez, nós vamos estar lá no templo orando. Você é o nosso convidado. Quer estar junto com a gente? Só chegar, 18h30, nós vamos estar lá buscando o nosso Deus juntos. Muito bem! Dito isso, compartilhar aqui os nossos avisos, aquilo que nós temos para viver, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 36 ao 44. Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 36 até o 44. Eu queria aqui, nessa noite, sugerir que eu quero falar com você um pouquinho sobre lições de uma multiplicação. Lições de uma multiplicação. O que esse texto, o que a palavra de Deus, o que está acontecendo aqui com o Senhor Jesus pode trazer de ensino para nossas vidas? Pode trazer de ensino para a minha vida e para a sua vida, hein? O que pode? Vamos juntos? Vamos aqui olhar para esse texto, olhar para tudo que está acontecendo aqui e juntos nós vamos buscar entender, vamos buscar aprender aquilo que o nosso Deus tem para nos ensinar e aquilo que Ele está nos ensinando através desse texto. Muito bem, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, e nós vamos ler ali do versículo 36 até o 44. Diz assim a palavra do nosso Deus: manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele.
quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Lembra desse texto? Deve lembrar, né? Lembra dessa maravilha, desse milagre da multiplicação, né? O texto que nós acabamos de ler fala de um grande milagre que aconteceu, o milagre da multiplicação. Multiplicou-se os pães, multiplicou-se os peixes. O milagre de ver Jesus multiplicando para um povo o alimento naquele dia. O milagre de vermos Jesus multiplicando esses pães e esses peixes que serviriam de alimento para aquele povo que estava ali ao redor de Cristo, ouvindo ele ensinar. O milagre que parecia não ser suficiente, aquilo que parecia que não seria suficiente para aquela quantidade de povo, quando passa pelo milagre, realmente se torna suficiente. Aquilo que parecia que não daria certo, que não aconteceria como deveria acontecer, quando passa pelo milagre, então alcança o resultado. É um dos textos, na minha opinião, mais fantásticos do Evangelho de Marcos. É um dos textos mais fantásticos que nós podemos encontrar, na minha opinião, dentro do Evangelho de Marcos, pois trata de nos mostrar o que Deus pode fazer quando entendemos seus planos e quando seguimos os planos como Ele quer que a gente faça. Para mim, isso aqui é demais. Para mim, isso aqui é fantástico. Eu vi muito isso acontecer quando nós estávamos construindo o nosso templo. Quando nós estávamos construindo o nosso templo e fomos surpreendidos diversas vezes por muitos milagres de multiplicação. Por muitos milagres de multiplicação da onde não tinha nada. Da onde não se tinha nada e ver Deus multiplicando cada vez mais. E é interessante nós olharmos para esse texto, olharmos para aquilo que ele tem, para aquilo que ele vai nos ensinar e extrair dele todo o ensino. Sabe, queridos, muitas vezes nós temos medo de não termos o suficiente. Muitas vezes nós temos medo de não ter aquilo que nós necessitamos, de não ter aquilo que nós acreditamos ser o suficiente para nós. E quando nós olhamos para isso e nos amedrontamos com tudo isso, a gente deixa de viver um sobrenatural, um milagre de Deus que nós poderíamos estar vivendo. E olhar para esse texto, olhar para tudo que está acontecendo aqui e ver as lições que esse texto pode trazer para a minha vida e para a sua vida, mexe comigo e deve mexer com você nessa noite. Então eu quero te convidar a seguir junto aqui, a seguir comigo aqui, aprendendo, olhando para esse texto e aprendendo tudo aquilo que o Senhor Jesus tem para nos ensinar. Vamos nessa então? Vamos lá? Está aí na sua poltrona executiva da sua casa, sentadinho, paradinho. Pega a sua Bíblia, meu irmão, e vamos junto para que a gente possa aprender olhando para a palavra de Deus. Então, vamos ao texto e vamos ver o que ele tem para nos ensinar. Nessa nossa desconfiança do que temos não é suficiente, dessa nossa desconfiança de achar que o que nós precisamos ainda não está nas nossas mãos, olhando para o texto e olhando para aquilo que está acontecendo aqui, quais são as lições que nós podemos tirar? Quais são as lições que nós podemos aprender vendo tudo o que está acontecendo aqui? E aí vai a primeira lição, a primeira coisa que nós podemos aprender, a primeira lição que nós podemos aprender juntos aqui, olhando para esse texto. A primeira coisa que eu olho para o texto e que eu aprendo, que eu tiro como lição para mim, é que nós devemos enfrentar as nossas dificuldades. Versículo 36, qual foi a decisão dos discípulos? Para isso, eu preciso que você leia comigo o versículo 35. O versículo 35 vai dizer assim: já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto
e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para eles comer. Olha só, querido, quando nós olhamos para esse versículo e olhamos para essas atitudes dos discípulos, nós vamos perceber e nós vamos entender que os discípulos já estão aqui vendo um problema, uma dificuldade que eles terão. Uma dificuldade que provavelmente eles vão passar. A dificuldade de não ter para todo aquele povo o alimento necessário. E qual é a decisão desses discípulos? Qual é a decisão dos discípulos naquele momento? A decisão é: manda o povo embora. Manda o povo embora para que eles saiam por aí e busquem comida, busquem alimento, busquem aonde eles possam comer. Manda ele embora para que eles possam encontrar comida, para que eles possam se alimentar. Olhando para esse texto, a gente percebe, e é claro aqui, a gente não vai entrar nessa linha de julgamento, os discípulos não querem encarar, mas o que eu percebo aqui, que os discípulos perdem a oportunidade de poder viver naquele momento algo sobrenatural, porque eles querem se livrar do problema, eles querem se livrar das dificuldades, ao contrário de enfrentar, ao contrário de olhar para as dificuldades e se perguntarem o que vamos fazer para poder resolver isso aqui. O que vamos fazer para podermos resolver a situação que está acontecendo? Ao contrário disso, ele diz: Senhor, pega esse povo, manda eles embora para que eles possam buscar comida, para que eles possam encontrar comida, um local para onde eles possam se alimentar. O povo, os discípulos naquele momento diz isso, manda eles embora para eles encontrarem. Gente, e Jesus é fantástico em suas respostas. Jesus é fantástico em sua resposta. Sabe o que Jesus vai responder para eles? Sabe o que Jesus respondeu para os seus discípulos nesse momento? Vai comigo na palavra de Deus, versículo 37. Olhou? Foi no versículo 37, olha só o que vai acontecer. Ele, porém, respondeu: deem vocês algo para comer. Os discípulos dizem assim: Senhor, já está ficando tarde. Tem muita gente aqui. Faz o seguinte, manda esse povo embora, para que esse povo possa ir pelos povoados, pelos lugares, encontrar algo para que eles possam comer. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: deem vocês algo para eles comerem. Os discípulos queriam se livrar da dificuldade, queriam se livrar daquele momento, da responsabilidade, daquilo que estava acontecendo, queriam se livrar daquela situação, mas Jesus Cristo traz eles de volta para a situação. Jesus Cristo dá uma resposta fantástica, dá uma resposta fantástica para eles. Jesus é fantástico em suas respostas. Já se sentiu assim algumas vezes? Você já se sentiu assim algumas vezes em Jesus Cristo te dando resposta desse jeito? Aonde você queria se livrar de algo, aonde você queria passar pelo lado, aonde você queria ficar longe de alguma coisa, Jesus Cristo te trazendo de volta. Você tenta fugir da dificuldade, tenta passar para um outro lado, para outras coisas, mas Jesus te traz para dentro de novo. Jesus te traz para dentro da situação. Jesus te traz para viver a situação novamente. Às vezes a gente quer fazer isso. Às vezes a gente quer fugir da dificuldade, às vezes a gente quer fugir das situações, às vezes a gente quer fugir daquilo que está acontecendo ao nosso redor, e Jesus Cristo nos traz de volta. Os discípulos queriam mandar o povo embora, e Jesus Cristo surpreende eles dizendo: deem vocês mesmos a eles de comer. Mas sabe, meu querido, a lição e aquilo que eu aprendo olhando para tudo isso aqui e olhando para aquilo que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui, a lição é que isso não é por acaso. A lição é que isso não é por acaso ou não é por maldade. Jesus Cristo quer ver você sofrendo, quer ver você fazendo isso. Não, não é por isso. Quando eu olho para o Evangelho e quando eu olho para o Senhor Jesus andando com os seus discípulos, eu percebo todo momento que o Senhor Jesus queria ensiná-los. Vivemos essas dificuldades e enfrentar essas dificuldades é para que a gente possa aprender a lidar com as situações. É para que a gente possa aprender a lidar com as situações que estão ao nosso redor. E isso traz maturidade, isso traz coragem, isso faz com que a gente não fique se escondendo para um lado para o outro. A melhor forma de ver as nossas dificuldades sendo superadas, de ver o resultado das coisas que vêm sobre nós, é enfrentando as dificuldades.
É enfrentando as situações. É enfrentando as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Pense bem, imagina se um empresário passa por algumas dificuldades. Se o empresário passa por algumas dificuldades, não as enfrentam para solucionar, não as enfrentam para poder resolver o que está acontecendo. A tendência é ver como única solução a venda da sua empresa. A tendência é ver como única solução ele vendendo a sua empresa, vendendo aquilo que ele talvez lutou para construir, aquilo que ele talvez lutou para ter. Pense comigo, se um marido passa por dificuldades na sua casa, desemprego, falta de dinheiro ou outras coisas assim, e não enfrenta essa dificuldade, e não enfrenta essa situação, e não encara essa situação como ele precisa encarar, a tendência é ver crises chegando no seu casamento, na sua casa. E provavelmente, como ele já não conseguiu enfrentar essas dificuldades, não vai conseguir enfrentar essas crises. E aí nós estamos falando de mais um lar que pode se romper, mais um casal que pode se separar. Jesus permite essas coisas porque ele sabe que nós vamos crescer, porque ele sabe que nós crescemos quando nós enfrentamos as nossas dificuldades, porque ele sabe que nós crescemos quando nós enfrentamos as dificuldades, as coisas que são lançadas sobre nós. Porque ele sabe que a nossa fé só aumenta quando nós realmente exercitamos ela. Quando nós realmente exercitamos ela. Eu lembro muito bem quando nós iniciamos a construção da nossa igreja. A construção do templo da nossa igreja. O nosso primeiro passo de fé. Onde nós compramos uma quantidade enorme de tijolo sem ter no caixa da igreja o valor suficiente para aquilo. E nós colocamos ali aquele prazo para pagar aquilo. E, queridos, na mesma semana, quando foi feita a compra, nós fomos surpreendidos com todo o valor que nós precisávamos para pagar aquela quantidade de tijolo. Para pagar, e não era pouco. Não era pouco essa quantidade. Sabe, meu irmão, nós exercitamos a nossa fé. Nós exercitamos aquilo que realmente nós precisamos. Nós exercitamos o fato de sabermos o que Jesus pode fazer no meio das dificuldades que nós vivemos. E aí nós passamos a aprender a viver nessa dependência de Deus, a aprender que muitas vezes as nossas dificuldades estão na nossa porta, estão na nossa vida, não para ser atirada para o outro, não para ser empurrada com a barriga, mas para serem resolvidas, para serem tratadas, para serem realmente superadas por cada um de nós. O fato de exercitarmos a nossa fé lá no início da construção fez com que a gente pudesse exercitar cada vez mais ela e vendo o quanto Deus poderia realmente agir no nosso meio. Pois bem, nosso primeiro ensino, então, nossa primeira lição aqui nessa noite é que nós devemos enfrentar as nossas dificuldades. Devemos enfrentar as nossas dificuldades. A gente quer ver multiplicação, a gente quer ver as coisas acontecendo, a gente quer ver os milagres acontecendo, a gente quer ver um monte de coisa acontecendo, mas a gente não tem coragem de enfrentar as questões, as dificuldades, os problemas que se apresentam para cada um de nós e superá-los. Os discípulos disseram: manda esse povo embora, Jesus, para que eles possam encontrar o que comer. Queriam se livrar do problema, queriam se livrar da dificuldade, queriam se livrar daquilo que se apresentava para eles. Jesus surpreende os discípulos e vai dizer para eles: não, deem vocês de comer para esse povo. Meu irmão, eu não sei a sua dificuldade, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas o que você precisa, o que eu preciso, e o que muitos de nós precisamos é ter coragem para enfrentar isso. É ter coragem para enfrentar isso, para que a gente possa experimentar, o ensino de Deus na nossa vida. Exercite a sua fé. Exercite o fato de você ser dependente de um Deus que age e colha os frutos que terá pela frente. E aí nós vamos ver o que vai acontecer. Qual é a segunda lição? Qual é a segunda lição que nós vamos ter aqui
nesse milagre da multiplicação. A segunda lição que nós vamos ter aqui e vamos aprender é que muitas vezes, o que você tem já é suficiente. Muitas vezes o que você tem já é o suficiente. Vamos dar uma olhada no versículo 38? Vamos dar uma olhada no versículo 38. O versículo 38 vai dizer assim: perguntou ele, quantos pães você tem? Quantos pães vocês têm? Verifique. Quando ficaram sabendo, disseram, 5 pães e 2 peixes. Se você continuar lendo todo o texto lá embaixo, você vai ver que foram alimentados 5.000 pessoas. Mas foram alimentados 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Meu irmão, sabe, Deus sempre vai nos pedir o que nós temos. E embora aos nossos olhos não pareça muito, e embora os nossos olhos não pareça suficiente, nas mãos do Senhor é muita coisa. Nas mãos do Senhor é suficiente, é muita coisa. Nas mãos dos discípulos, aquela quantidade seria suficiente para um almoço entre eles. Nas mãos dos discípulos, aquela quantidade de pão e de peixe era o suficiente para aquela alimentação, para o almoço entre eles. Mas nas mãos de Jesus, foi o suficiente para 5.000 pessoas. Foi o suficiente para 5.000 pessoas. Amado, o que você tem, o que você possui, muitas vezes vai parecer muito pouco para você fazer aquilo que você acredita que precisa, mas experimenta entregar isso para Jesus. Experimenta colocar isso que você tem na mão de Jesus. Experimenta deixar Jesus cuidar de tudo isso. Experimenta permitir que Jesus faça a gestão de tudo isso que você tem. E você vai ver o quanto isso é suficiente para você. O quanto isso é suficiente para você. As nossas dificuldades, sabe o que acontece conosco? Os nossos erros é realmente achar que o que nós temos é muito pouco para fazer, quando Jesus está presente naquele pouco que nós temos. Quando Jesus está presente naquilo que nós temos, naquilo que nós possuímos, o pouco, aquilo que se parece insuficiente, se torna suficiente e muito mais, porque a gente vai ver o que vai acontecer. Percebe isso? Quando você entrega para Jesus e quando você permite que Jesus possa gerir aquilo que você tem, você precisa ter no teu coração, e você precisa entender que aquele pouquinho vai se tornar algo grande, algo gigante, algo que vai te surpreender cada vez mais. E o segredo de tudo isso é obedecermos os planos do Senhor. É obedecermos, e quando nós entendemos a vontade do Senhor, quando nós fazemos o que o Senhor quer, as circunstâncias mudam completamente. Então perceba bem, a primeira lição é que nós precisamos aprender quando nós queremos viver essa multiplicação na nossa vida e ver Deus multiplicar coisas na nossa vida, é que nós não podemos fugir das nossas responsabilidades e das dificuldades. Porque se nós fazemos isso, o Senhor Jesus, para nos ensinar, não é para nos maltratar, para nos ensinar, nos trará de volta para ela. A segunda coisa que nós precisamos aprender é que muitas vezes o que você tem já é o suficiente. A diferença está em você entregar o que você tem para Deus e deixar Ele cuidar disso, ou você tentar fazer da tua forma. E o segredo está em fazermos aquilo que o Senhor Jesus quer, aquilo que o Senhor Jesus tem para cada um de nós. E aí eu chego na nossa terceira lição. Aí eu chego na terceira lição, no terceira lição que nós podemos aprender aqui com o Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Aí eu preciso que você leia comigo desde o versículo 39. Desde o versículo 39. Porque aí nós vamos ver o que vai acontecer nessa multiplicação aqui. 39. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes,
E olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5. Sabe o que vem à minha mente quando eu leio esses últimos versículos aqui? Sabe o que vem na minha mente? Eu fico imaginando aquele povo sentado. Aquele povo todo sentado. Eu fico imaginando os discípulos cortando os peixes. E corta peixe e dá para um, e corta peixe, e aquele peixe não acaba. E corta isso e dá para o outro, quando ele olha tem peixe. E corta outro peixe e dá para o outro, quando ele olha tem peixe. E ele pega o pão e corta o pão e aquilo não acaba. E parte o pão e dá para o outro, aquele ele olha para o cesto e tem pão, e tem pão, e tem pão, e tem peixe, e tem pão, e tem peixe. A Bíblia vai dizer, e o texto vai dizer que todos aqueles comeram. Todos eles comeram e ficaram satisfeitos. E além disso, os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. De pão e de peixe. Sabe, meu irmão? E aqui para mim tem algo fantástico que eu e você precisamos aprender. O que me chama a atenção aqui é que a partir do momento em que os discípulos, obedecendo ao Senhor, em que os discípulos, percebendo aquilo que o Senhor queria que eles fizessem, e o milagre que eles podiam viver ali naquele momento, realiza aquilo que o Senhor quer que eles façam. Realiza aquilo que o Senhor tem para a vida dele. E aí eu aprendo que quando eu cumpro o plano do Senhor, quando eu cumpro o plano que o Senhor tem para a minha vida, que o Senhor tem para a sua vida, o milagre acontece no nosso meio, o milagre acontece com a gente. O milagre acontece com cada um. Nós queremos muito mais. Nós queremos ver muitas coisas acontecendo. Nós queremos ver Deus agindo de forma sobrenatural, Deus agindo de forma que traga impacto para um monte de coisa. Mas aí, a minha pergunta, e aí, o que nós precisamos aprender é a nossa motivação está certa? A motivação que nós temos está certa? Aquilo que nós estamos planejando, nós estamos fazendo conforme é plano do Senhor mesmo? É plano de Deus que eu faça isso? É plano de Deus que eu realize isso? É plano de Deus que eu faça tal coisa? A gente precisa se perguntar muitas vezes. A gente precisa nos perguntar muitas vezes porque Deus quer multiplicar muitas vezes no nosso meio. Deus quer multiplicar na sua empresa, Deus quer multiplicar no seu trabalho, Deus quer multiplicar na sua casa, Deus quer multiplicar na sua família, Deus quer multiplicar na nossa igreja, no nosso ministério, no seu ministério, na sua igreja. Mas Deus quer ver muitas vezes no nosso coração se nós estamos tendo a motivação certa para fazer as coisas acontecer. Se nós estamos tendo a motivação certa para ver isso tudo acontecer. Qual era a motivação para essa multiplicação de pães e peixes? Qual era a motivação para a multiplicação desses 5 pães e esses 2 peixes? A motivação para que isso pudesse multiplicar era o fato deles alimentar todo um povo que tinham saído para ouvir Jesus. Ouvir Jesus. Por mais que para os discípulos deveriam ter mandado esse povo embora para que eles buscassem o que comer e os discípulos não tivessem que correr atrás daquilo que eles necessitavam ou gastar o dinheiro que ele vai dizer que eles iriam gastar ali, por mais que parecesse ser melhor, para Jesus não. Para Jesus o melhor era aquele povo continuar ali e viver o milagre que ele tinha para fazer na vida daquele povo, na vida daqueles que ali estavam. Meu irmão, a motivação certa no seu coração, a motivação certa para ver Deus fazendo as coisas acontecer é que vai causar o milagre da multiplicação na sua vida. O milagre da multiplicação na sua casa, na sua empresa, no seu ministério. E Deus vê isso. Deus vê isso. Olha só,
lembra da construção da Torre de Babel? Lembra lá da construção da Torre de Babel? Gênesis capítulo 11, versículo 4. Volta comigo, dá um pulinho comigo lá. Gênesis capítulo 11, versículo 4. Quero te convidar você dar um pulinho lá no capítulo 11 de Gênesis e no versículo 4. Só para você ver o que está acontecendo aqui. O povo vai querer construir uma torre, a Torre de Babel, né? Chega lá, ó, capítulo 4 de Gênesis 11 vai dizer assim: depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Olha só, que empreendimento para a época daquele povo. Vamos construir uma cidade e uma torre que possa alcançar os céus. Já estavam querendo fazer lá prédios, já queria construir uma torre que pudesse alcançar os céus. E ele vai dizer, assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Qual é a motivação para esse pessoal? Qual foi a motivação para esse povo? Nós vamos construir uma torre porque o nosso nome será famoso. E nosso nome vai ser famoso. Meu querido, aí você depois dá uma olhada no texto que você vai ver o que aconteceu logo depois. O que estava acontecendo ali, o que vai acontecer com essa torre. Vou te deixar você procurar para você também aprender cada vez mais aí. A motivação no coração daquele povo era construir uma torre para que ele se tornasse famoso. E qual é a motivação que nós precisamos? A motivação da multiplicação dos pães e dos peixes não era para que os discípulos, para que Jesus pudesse se tornar alguém famoso. Não era para isso, porque se você continuar lendo o texto, se você continuar aí observando, você vai ver que Jesus Cristo muitas vezes foge de tudo isso. Jesus Cristo foge muitas vezes dessas coisas que estão ao redor dele. A motivação do Senhor Jesus ali naquele momento era realmente alimentar aquele povo, era realmente levar comida para aquele povo. A motivação do pessoal da Torre de Babel era que eles fossem conhecidos e não o Senhor fosse conhecido. Qual é a motivação para você? O que você tem de motivação para você poder ver as coisas sendo multiplicadas? Qual é a motivação do seu ministério? É você que quer ser conhecido ou é o Senhor Jesus que precisa ser conhecido através do seu ministério? Por que é que você quer essa igreja? Por que é que você quer construir esse templo? Por que é que você quer ir para um local mais amplo? É para que todo mundo veja o quanto você consegue crescer? O quanto você consegue trabalhar e fazer isso? Ou é para mostrar o quanto Jesus tem feito no seu ministério? O quanto Jesus tem feito na sua vida? A motivação que parte do nosso coração, que parte de dentro de nós, é o que vai ditar o milagre da multiplicação na nossa vida. Por que você quer ter uma empresa grande? Por que você quer ter uma empresa gigante? Qual é a motivação disso? Por que é que você quer ganhar muito dinheiro? Por que você procura ganhar muito dinheiro? Qual é a motivação para isso? Por que é que você quer ver a sua família repleta de bens e você ganhando cada vez mais? Qual é a motivação para isso? Há um texto da palavra de Deus que diz que pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque não sabe pedir, porque pedem para o seu próprio proveito, E isso muitas vezes atrapalha a multiplicação de Deus na sua vida, meu irmão. Isso muitas vezes atrapalha a multiplicação do Senhor na sua vida e na sua casa. Busque a motivação certa, a motivação correta para você. Busque a motivação correta para a sua vida. Busque a motivação certa, porque você fazendo isso, você vai poder ver realmente as coisas acontecendo na sua vida, acontecendo na sua casa, acontecendo na sua empresa, acontecendo no seu trabalho, acontecendo no seu ministério, nas coisas que você tem feito, meu amado. Busque a motivação certa, para que você possa realmente experimentar os milagres que Deus tem para a sua vida. A motivação de Jesus aqui era alimentar aquele povo. Qual é a sua motivação? Para ver as coisas multiplicando na sua vida e multiplicando cada vez mais no seu ministério, na sua caminhada. A motivação certa
vai ditar o milagre que Deus pode fazer, o milagre que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Deixa eu orar por você, deixa eu orar pela sua vida, deixa eu orar pela sua família nesse momento, orar pela sua casa, pedir que Deus possa estar abençoando grandemente seu lar, grandemente você, e pedindo que Ele possa realmente trazer ao teu coração a motivação correta para você poder viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Tá bom? Feche seus olhos, por favor, baixe a sua cabeça, nós vamos orar juntos. Pai amado, Deus de infinito poder, Tu és grande, Pai, Tu és maravilhoso, Tu és um Deus que nos surpreende, Tu és um Deus que mexe com a nossa estrutura, Pai. No nome de Jesus, Pai amado, eu quero colocar a vida dessa pessoa, dessa família, a vida desse Teu servo, Pai, no Teu altar, pedindo que o Senhor possa realmente encher o coração dele da Tua paz, encher o coração dele da Tua alegria, da Tua sabedoria, do Teu discernimento, para que ele possa descobrir, Deus querido, dentro dele qual é a motivação certa, a motivação para ele poder conquistar aquilo que ele realmente tem almejado, Pai. No nome de Jesus, abençoamos essa casa, abençoamos esse lar e pedimos que o Senhor ministre poderosamente sobre essa família, no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, querido. Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua casa, abençoando grandemente você, e que jamais venha faltar nada, venha faltar algo para você na sua casa, tá bom? Antes mesmo de ir embora, antes mesmo de encerrar aqui, eu preciso falar com você, meu irmão dizimista, meu irmão que entende o que é ser fiel e entende o que é realmente ter um coração fiel ao Senhor, obediente a Deus. Tem uma passagem em Filipenses capítulo 4, no versículo 19, tem uma passagem em Filipenses no capítulo 4, no versículo 19, que diz assim: o meu Deus, Paulo está escrevendo para a igreja de Filipos, e está dizendo, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Olha só, Paulo está dizendo à igreja de Filipos, e Paulo está falando para aquela igreja que o nosso Deus irá suprir todas as necessidades que nós estamos passando, ou que nós precisamos, aquilo que nós estamos vivendo. E Paulo está fazendo isso depois de ele agradecer as ofertas daquela igreja, depois de agradecer as ofertas que aqueles irmãos trouxeram para os seus discípulos, para aquela igreja naquele momento. Meu irmão, se você olhar para os versículos anteriores, nós vamos ver um povo de coração generoso, um povo de coração em que realmente entende o que é abençoar, que realmente entende o que é viver algo de Deus na vida deles. Paulo vai chegar a dizer que eles trouxeram, eles nem precisavam, mas eles trouxeram e é assim eles o abençoaram. Paulo fecha o versículo 19 e Paulo vai dizer que este Deus supra todas as necessidades de vocês, trazendo sobre a vida da igreja de Filipos uma bênção em que não permitirá que falte alguma coisa na casa, na família daquela igreja. Sabe, meu irmão, muitas vezes a gente busca essas bênçãos. Eu sei, muitas vezes a gente quer que orem pela porta de emprego, orem pelo trabalho, orem para que não falte nada, mas muitas vezes nós esquecemos de entregar e de devolver a Deus aquilo que é do Senhor, aquilo que pertence ao Senhor. Eu quero aqui nesse fim de noite, nessa noite, dizer a você, o que é de Deus nós precisamos devolver a Deus. O que é seu, mas o que é de Deus nós precisamos devolver, para que as bênçãos de Deus possam estar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, no nome santo de Jesus. Tá bom, então? Que o teu coração seja um coração generoso. Mais do que generoso, possa ser um coração fiel ao Senhor, fiel à palavra dele. Não é o pastor santo, não sou eu, não é a primeira igreja batista, mas é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Tá bom, amado? Nos vemos no próximo domingo. Nós já voltamos com o culto presencial, estamos lá agora nesse momento, já estamos lá vivendo aquele
momento maravilhoso de culto presencial. Se você quer nos visitar, quer nos conhecer, por favor, fiquem à vontade, pode aparecer, será muito bem recebido lá. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Nos vemos no próximo domingo, querendo Deus. Deus abençoe você. As alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O sangue que nos traz restauração é o mesmo sangue que nos limpa e nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus.